Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou Rebeca Veríssimo, eu tenho 22 anos, sou estudante de medicina e sou a dona do Instagram Rotina de Estudo. Se você não conhece, segue lá, segue aqui no Instagram, que eu compartilho tudo, exatamente tudo sobre a minha rotina de estudo com vocês. No vídeo de hoje eu vou fazer o vídeo que vocês mais me pediram, acho que desde que eu passei na faculdade, desde o meu primeiro dia que eu postei que eu já estava estudando. Vocês me pediram para que eu gravasse um dia um vídeo de como foi o meu primeiro ano estudando medicina. E eu prometi para vocês, mas essa rotina louca, acabei não tendo tempo. Aí hoje eu resolvi pegar o meu celular e aí coloquei para gravar e agora eu vou contar tudo para vocês de como foi o meu primeiro ano. Então, se vocês querem saber, continuem assistindo, não esquece de deixar o seu like e também não esquece de se inscrever nesse canal. E é isso, vamos lá. Primeiro, gente, se eu ficar olhando aqui pra baixo, é porque eu tô com o meu tablet aqui, onde eu anotei todo o roteiro, tudo certinho, pra eu não me perder, tá? Então, sempre que eu estiver olhando aqui pra baixo, porque eu tô tirando uma pesquinha rapidinho de como foi as coisas. Então, eu vou dividir esse vídeo em algumas partes. Eu vou falar como eu passei, eu vou falar onde eu estudo, eu vou falar quais foram as matérias e os horários que eu tive, materiais e, por último, eu vou responder as perguntas que vocês deixaram lá na caixinha do meu Instagram, certo? Sobre como eu passei, eu vou explicar um pouquinho sobre esse processo, porque teve gente que não entendeu, porque foi bem de supetão. Para quem não sabe, eu tentei medicina por 4 anos, então eu me formei em 2016, com 16 anos. Sim, eu me formei um pouquinho cedo. E eu já sabia que queria fazer medicina naquela época, mas comecei a estudar e fazer cursinho a partir de 2017. Estudei 2018, estudei 2019, estudei 2020 e comecei a cursar em 2021. Mas o que ninguém sabe é que eu passei com o SISU de 2020 e minha nota do Enem de 2019. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, gente, quando eu tava no meu terceiro ano de cursinho, eu fiz a prova do Enem 2019, coloquei ela no SISU 2020 e deixei lá na lista de espera. E aí veio a pandemia do ano de 2020 e tudo mais, a lista de espera de medicina rodou algumas vezes. Quando foi no ano de 2021, eu já tinha feito o Enem 2020, que aconteceu no ano de 2021, uma semana depois, acho que 2 semanas depois, saiu a lista de espera, a terceira ou foi quarta lista de espera de medicina aqui para a UESC. E foi isso, né, gente? Eu cheguei a fazer um post lá no Instagram explicando para vocês sobre a importância da lista de espera, mas eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês sobre isso, sabe? Sobre quais foram os meus métodos para passar. Porque, assim, claro que eu tive uma sorte gigantesca de ser aprovada, sabe? Tive uma grande sorte. Para quem não sabe, a média de nota de corte no SISU para medicina, na faculdade onde eu faço, ela gira em torno de 780 para ampla concorrência. E aí vai diminuindo de acordo com as modalidades. Então, acho que para só a escola pública fica entre 760 e 770, mais entre 770, na verdade, para a escola pública. E eu acho que quando a escola pública e para pessoas negras ficam entre 770 para baixando mais para 760 e às vezes a lista de espera roda para 750 também. Então fica nessa média assim, sabe? Mas depende muito. Quando eu digo 750, gente, não é 750 ou 760 fechado, sabe? Arredondado. 768, 758, sabe? Vai dependendo muito de como a lista de espera tá rodando naquele ano. E aí a dica que eu dou para todo mundo que conversa comigo, eu fiz um post sobre a importância de uma lista de espera. Invista na lista de espera, mas invista com estratégia. Infelizmente, gente, eu não posso trazer um parâmetro do ano que eu passei, das notas do ano que eu passei para o ano de agora, porque eu não tenho certeza se isso vai se repetir. Ah, mas como assim, Rebeca? O meu ano foi um ano extremamente atípico. A nota de corte para a modalidade que eu participo gira em torno dos 760 para acho que os 770. E é uma modalidade que ela costuma rodar na lista de espera, então costuma chamar algumas pessoas na lista de espera, mas no geral, medicina você não roda tanto, não tem muita lista de espera. Não é todo mundo que desiste de medicina, sabe? E no ano que eu passei com 711 na lista de espera. Mas eu sinto que foi um ano atípico. No início de 2020, a gente tinha acabado de entrar em uma pandemia. A lista de espera rodou em alguns momentos durante o ano e rodou ainda no Enem 2020, no ano de 2021, ela ainda rodou. Por quê? Existe a pandemia e isso pode influenciar na pessoa querer ir para outro estado, poder ir para outro estado,
Às vezes a pessoa também passa para uma outra faculdade. Às vezes a pessoa desiste porque ela prefere trancar a faculdade e cursar em outro momento por causa que não tem muita adaptação com EAD. Então, assim, foram N fatores que foram intensificados com a pandemia, que fez com que a lista de espera rodasse um pouco mais. Isso não significa que algumas estratégias que eu tomei não me ajudaram, porque não adiantava só eu ter uma nota e a lista rodar. Se eu não tivesse colocado na lista certa, eu talvez não teria sido aprovada hoje. Uma coisa que eu sempre faço, que pode funcionar com cursos concorridos, mas funciona bastante também para cursos menos concorridos que as pessoas não sabem, é estudar as listas de espera. Então, hoje eu vou te dar um dever de casa, porque o Sisu tá aí, tá aberto. Eu não sei que dia eu tô postando esse vídeo, não sei se eu tô postando agora no dia 14 ou no dia 15, mas o Sisu tá aí, você vai se inscrever, mas você vai fazer uma tarefinha de casa antes de decidir onde você vai colocar a sua nota, que é a tarefinha que eu fazia todo ano quando eu ia me inscrever pro Sisu. A tarefinha era, eu listava as universidades que eu tinha possibilidade de cursar. Como assim possibilidade de cursar? Só em questão de nota? Não, questão de acessibilidade mesmo. Ah, eu posso fazer faculdade em tal cidade? Se eu passar hoje, eu posso ir? Se eu passar hoje em tal lugar, eu posso ir? Então, eu fazia essa lista de quais faculdades que eu poderia. Detalhe, eu só poderia ir para a UESC mesmo. E aí, depois, eu selecionava as listas de espera de pelo menos os 4 últimos anos dessas universidades. E eu via em quais modalidades eu estava adaptada. Então, claro, não fraudem cota, por favor, mas se você estiver adaptado para poder participar de uma modalidade de escola pública, por exemplo, você estuda essa lista de espera. E aí eu ia estudando todas as listas de espera dos últimos anos, sabe? Eu tentava encontrar um padrão. Ah, até que nota que costuma rodar? Até que nota que costuma ir? Tal ano que a nota foi menor, teve algum motivo aparente? Tipo, por exemplo, no meu ano entrou até 700 e pouco, 711. Eu entrei com 711. Mas por quê? Ah, teve uma pandemia. Será que esse ano vai influenciar ou não? E nisso eu percebi para a UESC, a modalidade que eu escolhi, eu teria mais chances. Porque eu percebi num padrão das listas de esperas que era a modalidade que mais rodava nas listas de espera. E foi o que aconteceu, sabe? Rodou bastante, mas se eu não tivesse colocado nessa modalidade, talvez eu não teria passado. Eu acredito que eu não teria passado, até pelas notas de quem entrou depois. E estude as listas de espera, veja quais listas rodam mais e deixe seu nome lá. Não esquece de deixar o seu nome na lista de espera. Não esquece de participar caso você não passe. Porque existe uma possibilidade de você passar. As pessoas desistem. Um exemplo é que eu fechei o Sisu, eu estava na posição entre 70 e 80. Quando a lista de espera oficial saiu no site do ESC, eu tinha subido para 25º. Porque muitas pessoas preferiram ir para outras universidades. E foi assim que eu acabei sendo aprovada. Essa é a minha dica de ouro nesse vídeo, sabe? Eu deixei separado esse momento para poder explicar um pouquinho para vocês, porque eu não tinha explicado direito no Instagram. Por favor, não esquece de seguir essa dica, porque ela é extremamente valiosa. Continuando, agora eu vou para outras partes que é mais de curiosidade. Onde eu estudo? Eu já falei aqui, né, várias vezes, eu faço faculdade de medicina na UESC. Ela é uma faculdade que ela é pelo método PBL, que é Problem Based Learning, que é aprendizado baseado em problemas. Então, ela é uma faculdade que ela acontece anualmente. A entrada dela é anualmente, não é dividida por semestre, então ela ocorre toda anual. A gente só entra nela através do Sisu. Então, você faz a prova do Enem e entra no curso através do Sisu. Não tem vestibular interno. Mas eu vou dar uma dica para vocês, se vocês quiserem saber bem mais da universidade. Então, você quer saber tudo sobre a universidade, sobre localidade, sobre como funciona, quais são as modalidades de cota, como alguns padrões das últimas notas de corte. Tem um Instagram muito legal chamado Sisu Medicina UESC, que é organizado pelos veteranos que vão recepcionar os novos calouros, que eles estão postando diversas curiosidades, inclusive o pessoal da minha turma tá postando agora esse ano para os novos calouros que vão entrar. O pessoal lá posta bastante coisa legal, sabe? Explica sobre bastante coisa, sobre as principais dúvidas. E se vocês tiverem outras dúvidas que não estão sendo sanadas lá, vocês podem mandar mensagem. Tanto para mim, que às vezes eu sei responder, mas até para eles mesmos, que eles abriram esse Instagram para ser um canal de comunicação para o futuro calouro e o pessoal que já está dentro da universidade. Então não deixe de seguir esse Instagram, porque ele é incrível e é bem legal para você poder se conhecer melhor a universidade. Agora eu vou falar quais foram as minhas matérias e os meus horários. Primeiro, sobre horário, é que como o meu curso ele é um método diferente, ele funciona como módulos e eu acho que eu quero fazer um vídeo sobre isso. Vocês já me pediram,
mas eu vou me organizar para fazer um vídeo explicando sobre o método PBL na UESC, como funciona, como é que faz. Se você quiser que eu faça esse vídeo, você comenta aí, Rebeca, pelo amor de Deus, faz, larga de preguiça e vai fazer, aproveita que você tá de férias. O método do meu curso é PBL, os horários são um pouquinho diferentes. Tem um horário, o nosso cronograma ele vai mudando bastante, então a cada módulo ele vai variando, mas tem um horário que é bem fixo, que são as tutorias, que são as aulas que a gente tem. Ano passado eu tinha tutoria toda segunda e quarta de manhã. Era um horário fixo que não mudava o ano todo. Outra coisa também é que eu tinha uma outra matéria que era toda terça-feira, que é o PIESC. Então, tirando a terça, a segunda e a quarta, que eu tinha horários fixos, o resto da semana ficava a depender de como era o cronograma naquele módulo. E os módulos que eu tive, vou falar aqui para vocês, vou pegar aqui uma pesca, porque foi bastante. É Introdução à Medicina, que é basicamente o que o nome diz, é uma introdução à medicina, então a gente aprende as coisas básicas, sabe? Ética, deontologia, a gente começa a introduzir mesmo na medicina, até matérias práticas como anatomia, a gente vê uma visão geral, histologia também, a gente pega as principais coisas iniciais, sabe? Como os tecidos básicos, tecido conjuntivo, tecido adiposo, a gente começa a estudar assim, então é só uma introdução mesmo, é um módulo bem tranquilo até. A gente também tem abrangências da saúde, que é basicamente o que o nome também diz, é uma abrangência geral da saúde, tá? Mas a gente estuda bastante nesse módulo sobre como funciona o SUS, sobre como funciona a questão das UBSs, a gente vai pegando umas noções gerais da saúde, sabe? E esse ano a gente também estudou sobre alguns animais peçonhentos, que eles introduziram isso para poder dar uma solidificação maior da gente nesse conhecimento nessa área, com alguns acidentes que podem acontecer com animais peçonhentos. Então, é uma matéria bem abrangente, é uma coisa que é o que o próprio nome já diz, sabe? Abrangências da saúde. A gente pega um pouquinho de cada e bastante SUS para fixar na cabeça. Outro módulo que eu tive foi concepção, que a gente estuda sobre a concepção e formação do ser humano. Então, a gente tem muita embriologia. Metabolismo, que a gente começa a estudar como funciona todo o nosso metabolismo do corpo, a gente consumir carboidrato, ser absorvido no nosso corpo, como ele é digerido, como é que acontece. Muita bioquímica e eu ficando louca. Funções biológicas também, que a gente estudou os sistemas cardiovascular, respiratório e urinário. Agressão e defesa, o nome já explica muito. É agressão ao nosso corpo e as formas de defesa do nosso corpo. Então a gente estudou muito sobre imunologia, estudou sobre algumas doenças que principais, assim, sabe? As principais doenças que atingem o nosso corpo. Então a gente estudou sobre alguns parasitas também. Teve muita microbiologia. A gente também teve Libras, que antes era uma matéria opcional e esse ano foi obrigatório. E foi muito legal, muito, muito, muito legal. Habilidades médicas, que o nome já diz, a gente está estudando as habilidades que um médico tem que ter, né? Semiologia pura. Teve aferição de pressão, exame físico, um pouco de anamnese também, como lavar as mãos, como calçar a luva. E tem também uma matéria chamada PIESC, que é Prática, Integração de Ensino, Saúde e Comunidade. Se eu tiver errado, eu vou colocar aqui. Mas é isso aí que eu coloquei na edição. Que é a nossa parte de integração do aluno do curso com a população. Então, a gente começa a ir para a UBS, a gente começa a entender como é o ritmo da UBS, isso no primeiro ano, sabe? A gente começou a entender como funciona a UBS, como é o ritmo, a gente estuda sobre o SUS, a gente estuda sobre a estratégia de saúde da família, a gente está começando a se introduzir no sistema de saúde do Brasil e aprender um pouquinho mais dele na prática. Vou falar também sobre os materiais que eu comprei, que não foram muitos. O primeiro material que eu comprei foi meu tablet, que inclusive eu tô com ele aqui, mas eu só comprei ele por 2 motivos. Primeiro e maior motivo, eu não tinha computador e eu não tinha dinheiro para comprar um computador. Então, como eu estava no remoto, né, e eu precisava de um meio para fazer as coisas, para poder fazer tutoriais, para poder participar das coisas, eu resolvi comprar esse tablet. E aí juntou o útil ao agradável, porque é nele que eu guardo todos os meus arquivos, todos os materiais, e eu uso ele como se fosse um caderno também. Caso eu precisasse de computador em algum momento, eu pedi emprestado da minha irmã. O tablet, de certa forma, supriu bem. E eu acredito que vai suprir mais ainda agora que a gente vai voltar presencialmente. Porque dá pra eu levar, assim, sabe? Dá pra fazer os trabalhos, dá pra fazer algumas coisas. Eu faço tudinho nele, eu uso ele como se fosse um caderno mesmo. Já tinha um planner também, porque eu tinha comprado pro cursinho, mas como eu passei de supetão, acabei usando pra faculdade.
caderno, folha de ofício, caneta, nada disso eu precisava, porque eu já tinha bastante, né, gente? 4 anos de curso, eu já tinha papel para dar e vender. E aí as coisas da faculdade que eu comprei foi jaleco. Eu comprei um e ganhei 2, mas foi bom, o pessoal sempre diz que a gente ter 2 ou 3, porque às vezes a gente tem aula prática e tem PIESC também, que a gente precisa usar jaleco, e aí às vezes não dá tempo de lavar e secar e tudo mais. Comprei um estetoscópio, porque como a gente tem muita aula prática, a gente já precisava para habilidades de um estetoscópio e de um esfigmo. Então, os dois eu já tive que comprar logo no comecinho mesmo, porque eu ia ter aulas sobre aferir pressão, sobre exame físico no geral, e aí eu precisava já desses materiais. E luvas, né, que no começo eu comprei, depois alguns colegas me ajudaram também, ficou dando, a gente ficou compartilhando e tudo mais. A gente precisa para as aulas práticas, principalmente de anatomia. Não precisei comprar mais nada assim grandioso. E sempre os professores avisam. Sempre quando precisa de alguma coisa, os professores avisam. Agora eu vou iniciar as perguntas que vocês fizeram. Eu queria agradecer muito a todo mundo que fez pergunta. Eu lembro que eu abri 2 caixinhas e vocês fizeram algumas perguntas. Algumas eu já respondia lá no direct mesmo. Outras resolvi juntar tudo e trazer aqui. Então, são as principais perguntas que vocês fazem. Mas caso você ainda tenha alguma dúvida, deixar aqui nos comentários que eu respondo. Eu sempre tô respondendo. Meu canal é pequeno, então não tem muita coisa para eu não responder, né? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode deixar aqui nos comentários. Então, a primeira dúvida: qual era a sua expectativa para as aulas e como realmente foi? Outras pessoas também perguntaram se o curso está sendo o que eu realmente esperava. E sim, graças a Deus, porque eu pesquisei muito antes de decidir se eu realmente queria medicina. Eu sempre falei que eu queria medicina, mas teve um momento do meu cursinho que eu comecei a estudar sobre outras áreas da saúde, para ter certeza do que eu estava escolhendo. Depois eu comecei a procurar saber mais sobre a UESC. Então, de certa forma, foi sim o que eu esperava. Claro, eu me surpreendi com muitas coisas. Eu me surpreendi muito com o método também, que eu já sabia um pouco sobre ele, mas na prática é outra coisa, é outro funcionamento. Então, de certa forma, assim, o curso está sendo o que eu esperava, eu tô gostando bastante. Realmente sinto que eu fiz a escolha certa, sabe? Não me imaginaria fazendo outra coisa. Quais as diferenças entre as matérias da faculdade e do cursinho? Gente, a maior diferença agora, no primeiro ano, no ensino que a gente está no basicão, é a profundidade. Porque, por exemplo, a gente começa a estudar embriologia. A gente estuda aquela coisa básica do cursinho, mas na faculdade se aprofunda até os mínimos detalhes, sabe? Sabe aquele negócio que às vezes o professor explica e fala, mas isso aqui você não precisa saber? Não, a gente tem que saber. A gente estuda o basicão na escola do ciclo de Krebs. Chega lá na faculdade, a gente tem que saber todos os mínimos detalhes, todas as principais conversões. Quem tá fazendo o quê? Qual enzima? Qual molécula? Sabe? Isso pra mim me deixa um pouquinho maluca. Mas eu acho que a profundidade das coisas agora no primeiro ano é assim, é a principal diferença. Já tem um método de estudo para a faculdade? Não. Não, e esse é o meu maior terror. Eu tentei me adaptar, foi tudo muito novo pra mim. Infelizmente eu não consegui ter um método de estudo no primeiro ano, mas eu já tô estudando já tô estudando métodos de estudo e tentando me adaptar para já iniciar esse ano com um método, não só um, na verdade, né, mas com uma forma de estudar que seja melhor pra mim. Como foi o seu processo de adaptação e quais foram as suas maiores dificuldades? Meu processo de adaptação foi muito difícil, muito, muito difícil. Era tudo muito novo pra mim, era uma carga gigantesca, uma carga horária gigantesca. Eu achava que ia dar conta e eu não dei conta. Assuntos que eu não tive uma base boa no ensino médio, que quando eu fui estudar pro Enem, eu estudei de uma forma mais técnica, sabe? A gente estuda pro Enem, a gente tenta aprender o máximo possível, mas algumas coisas a gente estuda de forma mais técnica. Assim, sabe, que infelizmente pra mim foi difícil. Entrar no ritmo do PBL, se acostumar, conseguir estudar coisas, ter base em bioquímica, que é uma coisa que eu sempre tive dificuldade. A minha maior dificuldade nesse processo de adaptação foi conseguir lidar com tudo isso. Quais os primeiros baques do primeiro ano, e é isso. Meu primeiro baque foi esse, 3 finais foi meu segundo baque, e o meu maior baque, eu acho que é quando você estuda, você se dedica, você procura estudar, você procura entender, você procura aprender, e você vê que mesmo assim, às vezes você não tem a nota que você espera. Não é uma escola em que a gente faz um decoreba e consegue tirar 10. Às vezes você estuda, você se dedica e não consegue aprender. Ou às vezes você até aprende, mas chega na prova,
depende muito do método do professor te avaliar e você não vai bem. Então, acho que o maior baque é isso, sabe? É ver que às vezes você vai se dedicar e mesmo assim você não vai ter o que você espera. Qual foi a disciplina que você mais gostou e a que menos gostou? Gente, como eu falei pra vocês, o método de ensino da UESC, ele é PBL, então ele não é por matérias, eles são por módulos, na verdade. Mas eu vou tentar explicar assim pra vocês o porquê que eu gostei, sem explicar muito sobre isso. A disciplina que eu mais gostei, no geral, foi o módulo de funções biológicas, porque, no geral, eu gostei muito de estudar sobre como a nossa respiração funcionava, sobre como o nosso sistema cardiovascular funcionava, e até assim o urinário, que foi o que eu menos gostei. No final das contas, eu gostei geral, assim, do módulo, sabe? O professor também, que era coordenador, ajudou muito a que eu gostasse, assim, sabe? Porque ele era meu tutor, e ele também era coordenador do módulo, e eu achei o módulo todo incrível. Geral também o assunto é bem legal, sabe? Foi o que eu mais gostei de estudar. Mas matéria, assim, também outra matéria que eu gostei muito durante o decorrer do curso foi histologia. Eu achava que eu não ia gostar, eu achava que era muito chatinha no começo, mas depois eu fui pegando um gosto pela matéria, tanto que assim, quando eu estudava com uma facilidade de conseguir dar conta, sabe? Tanto que das vezes que eu não fui bem nas provas dessa matéria, foram por motivos assim que realmente, sabe? Eu não consegui ter tempo para estudar, ou eu não me organizei, ou eu não estudei direitinho, mas assim, mas às vezes que eu realmente consegui estudar bem para a matéria, eu fui muito bem, porque eu achei uma matéria muito legal de se estudar, foi uma matéria bem legal. Eu gostei bastante. E das que eu menos gostei, então, minha mãe disse que eu não gosto de nada. Eu não gostei de concepção, porque teve muita embriologia e eu não gostei de embriologia. Eu já não gostava muito no cursinho, mas eu pensei assim, ai, sei lá, né? Mas assim, quando eu estudei lá, eu não gostei, tinha muitos detalhes e coisas que eu, assim, hoje eu gosto de saber que eu sei, mas que na época que eu soube, na época que eu tava estudando, isso me deu um bug mental. Eu não curti muito agressão e defesa por causa da imunologia. Eu tive que batalhar para passar nela. Batalhei muito. Gente, eu tive apoio de colegas incríveis que, se não fossem elas, sério, meu Deus, eu acho que eu surtava. Agora que eu não curtia muito microbiologia que tinha também, eu não curtia muito a imunologia em si. E aí tinha umas coisas que tinha que estudar que eu não curtia. Parece que eu não curto nada, né, gente? Mas assim, foi as que eu menos. Eu acho que concepção e agressão e defesa foi as que eu menos gostei. Como funciona o método avaliativo do PBL? Brevemente, o PBL é um ensino prático, então a gente não tem aulas tradicionais, a gente tem muita discussão, muita troca de ideia, na verdade, a gente troca de conhecimento, muita prática, mas a avaliação, ela é mais tradicional, pelo incrível que pareça. Então, a gente é avaliado nas tutorias, que são tipos de debatezinhos que a gente tem, a gente recebe uma pontuação disso. A gente é avaliado nas práticas, então, prova prática de anatomia e de histologia, a gente tem essa avaliação. Nós temos também a autoavaliação, que normalmente a gente dá 10, porque, né, somos guerreiros, pelo amor de Deus. E também tem a avaliação cognitiva, que é a provinha normal, que todo mundo conhece, todo mundo sabe como é uma prova tradicional, normalzinha. Só que cada uma dessas avaliações tem pesos diferentes. A que tem mais peso é a avaliação cognitiva, a prova tradicional. A que tem menos peso é a nossa autoavaliação, né? Porque já pensou? A gente 10, a gente passava só com os nossos 10, né? Mas é isso. Eu amei essa pergunta e eu amei porque eu sou a pessoa menos certa para se perguntar isso. Mas a UESC é tudo isso mesmo? É. Gente, eu sou a pessoa mais suspeita para falar isso, mas é. Por que eu sou a pessoa mais suspeita para falar isso? Eu nasci de Ilhéus, eu sou de Ilhéus. A UESC sempre foi minha referência de universidade. Então, mesmo conhecendo os defeitos delas, mesmo conhecendo as dificuldades que a universidade pública passa, eu sempre gostei da UESC, sempre quis UESC, sempre quis fazer medicina aqui. Então, pra mim, ela é tudo isso mesmo, tá? Então, o que você tirou de bom do primeiro ano? Eu quis deixar essa pergunta para o final, porque eu tirei de bom do primeiro ano, com certeza, foi o aprendizado de que o meu curso não é a minha vida. Eu perdi em 3 matérias, eu não consegui me adaptar direito ao curso inicialmente. Isso afetou muito a minha saúde mental e foi afetando consequentemente a minha saúde física. Só quem convive aqui mesmo comigo em casa sabe o quanto fazer esse primeiro ano foi difícil para mim se adaptar.
E a maior lição, assim, desse primeiro ano é que minha vida não gira em torno desse curso, sabe? É difícil você conciliar faculdade com vida social, mas a nossa vida não é só medicina. Minha vida não se resume a fazer medicina, sabe? Eu ainda sou filha, eu ainda sou irmã, eu ainda gosto de fazer balé, eu ainda gosto de fazer aula de dança, eu ainda gosto de ir pra igreja, eu ainda gosto de decorar coisas, eu ainda gosto de ver vídeos aleatórios no YouTube. Eu ainda gosto de fazer muita coisa, ainda gosto de postar coisa pra vocês. Agora eu gosto de ter um canal. Eu sei que a gente pensa assim às vezes que a nossa carreira acadêmica, a nossa estabilidade financeira, poder melhorar de vida, isso é importante. Mas a nossa saúde aqui da nossa cabeça, ela fica muito mais forte quando a gente tem outras coisas pra viver também, sabe? Quando a gente tem um momento com o nosso amigo, quando a gente sai com a nossa família, quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, sabe? Eu quero estudar pra medicina, como eu tô estudando, claro, porque eu sou aluna. Eu quero continuar estudando, eu quero dar o meu melhor pra faculdade, eu quero ter um bom desempenho, mas eu ainda também quero cuidar de mim, eu ainda quero fazer coisas que eu gosto, mesmo que seja ocasionalmente. Eu ainda quero viver, sabe? Além da faculdade, eu ainda quero viver. E é o que eu digo pra todos vocês que são estudantes. Sua vida não se resume ao Enem, a sua vida não se resume ao vestibular, a sua vida não se resume à faculdade. Você não é nada disso, você é muito mais. Você é um filho, você pode ser uma mãe, caso você esteja ainda estudando, um pai, você é um irmão, uma irmã, você tem outras coisas, você tem hobbies, você tem gostos. E isso, toda essa complexidade é que te define. Não destrua as coisas que te definem por uma coisa só. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe se eu demorei muito para gravar esse vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa vocês colocam aqui. Qualquer dúvida, qualquer opinião, qualquer crítica, qualquer conselho. E qualquer crítica construtiva, tá? Qualquer conselho e qualquer sugestão também, sabe? Vocês podem me mandar aqui, vocês podem me mandar lá no meu Instagram, onde vocês se sentirem mais confortáveis. E é isso. Um beijo e até mais.